Vamos no seguir início do porque programa. teve uma notícia importante neste fim de tarde para a gente trabalhar aqui no... Então, os números do Neida, como dizem na internet, Totalmente do Neida. aparece o Felipe Anderson. Ele está no fim do contrato com a Lazio, assinou esse pré-contrato com o Palmeiras, vai reforçar o clube a partir de julho, depois da abertura da janela internacional de transferência. O vínculo dele com o Palmeiras vai ser válido, então, até 31 de dezembro de 2027. Os números: 44 jogos, 5 gols, 7 assistências, 12 participações em gols, e a gente mostra o mapa do calor do Felipe Anderson. Também... Não é essa a política de contratações. Mas vamos olhar, né? Nesse ano o Palmeiras trouxe o Aníbal Moreno, encaixou como uma luva no time. O Lázaro tem entrado bem no segundo tempo dos jogos, ou inicialmente, até começando. E o Felipe Anderson, que a gente tem que esperar ver como é que ele vai chegar, claro, mas é um jogador que... pelo que ele vem jogando nos últimos anos no futebol europeu, ele é hoje de uma prateleira acima do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Isso. Então, se ele conseguir empregar essa qualidade que ele vem mostrando nos últimos anos na Lazio, a ponto de sempre ser vinculado a alguma outra grande equipe europeia, o Palmeiras vai ter um jogador de primeiríssimo nível no seu time, bastante interessante como ele pode ser utilizado. E tem essa questão assim, esse papo de que o jogador voltou pro Palmeiras, pro Brasil, porque quer se aproximar de seleção brasileira, a gente ouve isso bastante, né? A gente nunca sabe até que ponto realmente isso pesa pro atleta. Mas geralmente, vamos partir do princípio que sim, geralmente é o contrário, né? Muitas vezes o atleta vai para um clube grande da Europa, e ele é titular na Lazio, para na Europa estar mais próximo da seleção brasileira. Sim, e podia ir para a Juventus, né? Podia ir para a Juventus, onde jogam, enfim, o Danilo Alexandre, que frequentemente estão na seleção brasileira. Acho que isso mostra, claro, a força do Palmeiras como um todo, mas como esse olhar do Dorival Júnior para o mercado brasileiro pode mudar também o olhar dos jogadores para a importância de estar aqui para voltar à seleção brasileira. Enfim, uma tremenda contratação que o Palmeiras fez. Talvez, aí é uma especulação completa da minha parte aqui, mas eu acho interessante. Esse é um jogador que estará no Brasil apenas porque quer, né? Não é uma situação sem dúvida. De trecho final da carreira, então não tenho mais o mercado que um dia eu tive. Fernandinho, por exemplo, Sim. também está no Brasil apenas porque quer, mas ele não estaria onde ele estava, ele não estaria no City, ele não estaria jogando num time desse tamanho, né? Ele estaria provavelmente numa Europa um pouco mais periférica, né? Ele preferiu vir para o clube do seu coração, onde ele nasceu, e está jogando uma barbaridade no Atlético Paranaense. Tem sido muito gostoso ver o Fernandinho jogar. Deu uma assistência para o segundo gol do Atlético Paranaense, o gol do Canóbio, que é uma coisa dessas que parece fácil, simples e tal, mas só um jogador com a visão dele consegue fazer. Então o Felipe Anderson ele poderia estar na Juventus. A discussão que existe hoje entre especialistas do Ia mercado... ser capa do Jornal Talvez Amanhã. seja até, se não der para mexer... Acho que não dá para mexer, cancela, né? Se não der para mexer, Mostra. fica com a versão Aí, ó. online só. Essa A capa versão é online amanhã, André. Tudo esporte. impressa, né? A versão online não vai ser essa. eu te garanto. Não. Então, Essa é a Ou seja, prévia da capa. vazou e amanhã. cancela, né? Meu amigo. O debate é esse. Estava indo para Juventus. Não, Juventus é um clube enorme, Sim. né? E ele fez uma opção. Em relação a sua estar na vitrine para a seleção brasileira, isso pode indicar, como disse o Gustavo, um olhar diferente da comissão técnica atual, que, por enquanto, ao invés de fazer grandes explorações, né, para os principais campeonatos europeus, está indo aos estádios brasileiros assistir jogadores de perto, o que é sempre bom, é claro, mas é uma coisa diferente que tem acontecido. Talvez o Felipe Anderson tenha percebido que aqui no Brasil ele tem mais chances de se destacar. Não é em relação a aparecer. No bom português, onde eu posso fazer mais estrago? Jogando pelo Palmeiras ou jogando pela Juventus? Ele talvez tenha concluído que é jogando pelo Palmeiras. E eu não sei se ele está errado. Não, talvez Eu acho que ele não está. O Palmeiras vai brigar por coisas que a Lazio não brigaria, e que na Juventus talvez, mas enfim. Zupa, aí é o famoso... online. Alguém chegou assim na redação e falou, gente... Anunciaram lá. Vamos ter que dar um jeito. Essa é a versão online, né? A versão digital
Felipe Anderson, clamoroso. Aliás, é o Karsug, manda um abraço. Adio, vai embora, né? Adeus, Alásio, mas nada de Juve, meu caro Zupac. Agora, eu queria aproveitar chapéu. Boa pergunta, vou ter que mandar um zap pro Vicari. Um dos aspectos mais interessantes, desculpa, Felipe. Imagina. É muita gente envolvida nesse tipo de negociação. E o Palmeiras conseguiu fechar isso, a coisa de um jeito que não é comum. Não é comum. Num comum. Cara desse tamanho não é comum. Duas pontas com intermediários, sabe? Não é uma coisa que é tratada por duas pessoas. Então, você, se não vazar daqui... Se não fui eu, foi você. Sabe sim. Assim? Sim. E tem, na verdade, assim... Tem o lado do Palmeiras, tem o lado do atleta, e tem, assim, não vazou por aqui. E a gente sabe que existem muitos colegas nossos competentes de mercado na Europa, né? Claro. Jornalistas europeus. O Fabrício Romano, por exemplo, que deu que ele iria para a Juve. Exato, e não vazou nem para esses caras, né? Por fora do sistema assim, do Palmeiras, lado do atleta, na Europa, para europeus, também não vazou. Isso foi muito surpreendente. Mas sabe o que eu queria perguntar para você, André, para você também, Zupac, enfim, a sensação que eu tenho é que o Felipe Anderson é maior do que muitos acham no Brasil, não tô de percepção de torcida, assim, porque ele tem uma carreira na Europa, mas muito respeitada, assim, respeitável. Não. Você acha isso ou não? Você acha que ele chega com o tamanho que ele tem? Porque eu acho que ele é maior do que a primeira impressão geral. Eu também acho, talvez para a maior parte da opinião pública aqui, ele é um jogador que não é tão visto, não foi tão visto. Sim. Talvez não tenha tanta gente ciente acompanhando, né, nos últimos meses, campeonato italiano, com a proximidade que a gente tem que fazer por questão profissional, para saber como ele está. Como o Gustavo falou, não é o tipo de jogador em relação à situação e quem é e o quanto é necessário investir e trabalhar. Não é o tipo de jogador que essa gestão, estou falando da gestão do time, Abel, costuma trazer. Mas imagine você, o Abel Ferreira, com o elenco do Palmeiras sendo montado para esse ano da maneira que foi. E alguém, assim, talvez a coisa tenha começado pelo próprio Abel, mas consultado, o que ele diria numa situação dessa? Me traga ontem esse jogador. Ontem. Ele pode estar aqui ontem? Não, ontem não dá, mas ele pode vir amanhã. Então, amanhã ele virá. Então, assim, é uma coisa muito diferente, é um movimento excelente do Palmeiras. A expressão mudar patamar ficou famosa em toda e qualquer discussão a respeito de contratações. Como diz o Calçade, eu não vou entrar nessa, mas ele é um jogador que faz diferença. E basta dizer isso. Estará no Palmeiras porque quer. Poderia estar na Juventus. É disso que se trata. Informação do Bruno Vicari. Capello. Então, é chapéu italiano, Capello, tá? E a gente estava falando aqui da imprensa europeia. Deixa eu colocar, então, o Fabrício Romano, que geralmente acerta nas transferências, no mercado de transferência, e aí ele coloca, olha, que nada vai mudar e que vai para a Juve e que é isso, mas foi capelaço mesmo. Ele tem que fazer um golzinho, um chapéuzinho, né? E aí depois comemora como o Dudu fez um certo momento, quando ele foi para o Palmeiras. O boné do Vanderlei Nogueira, do grande Vanderlei Nogueira da Rádio Jovem Pan. E falando em Dudu, a gente olhando para esse elenco do Palmeiras, a partir do meio do ano, é um elenco que muda um pouco de característica, né? O Palmeiras vai perder o Endrick, que é o seu atacante, um jogador de muita explosão, que vai para o Real Madrid, e ganha o Felipe Anderson, que não é um cara pro lugar do Endrick. O Felipe pode jogar, a gente viu ali o mapa de calor, jogando mais como um meia aberto pela direita, mas ele pode ser esse meia central, então ele pode ser o Veiga, ou ele pode jogar com o Veiga. E tem a volta do Dudu também. Eu estou muito curioso para ver em que lugar do campo que o Abel vai encaixar o Dudu quando ele voltar. Se ele pensa no Dudu mais ou menos para o lugar do campo em que o Endrick joga, pensando em uma dupla de ataque, Dudu e Flaco, por exemplo, ou se ele vai voltar com o Dudu aberto pelo lado mesmo, voltando a adaptar o Palmeiras